estaremos meditando em Jeremias capítulo 3, versículo 17. Diz assim: afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Queridos, Jeremias, ele viveu num período muito difícil, aonde ele foi o profeta que foi levantado por Deus para profetizar a respeito da entrada dos caldeus a Jerusalém, a destruição de Jerusalém. Ele foi um profeta que ele não teve a oportunidade de se casar, constituir família. Por conta disso, de uma mensagem tão dura, ele foi considerado como traidor, foi lançado no calabouço, sofreu diversas situações, viu a sua família, a sua cidade natal sendo levada cativa para a Babilônia, viu muita gente morrer, muitas aflições, muitas dificuldades. Jeremias enfrentou. Mas, queridos, eu vejo assim que, embora ele tenha passado por tanta dificuldade, o período mais baixo, mais difícil, o fundo do poço da vida de Jeremias aconteceu quando ele chegou a essa conclusão que disse: afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Eu sei que você, nós passamos por muitas dificuldades. Talvez não vivenciamos aquilo que Jeremias vivenciou. Às vezes não passamos tamanhas aflições. Talvez, pela graça de Deus, nunca perdemos alguém próximo da nossa família. Mas coisas ruins acontecem o tempo todo, dificuldades. Vivemos um período de muitas lutas, de muitas dificuldades. Mas Jeremias, ele conseguiu superar muita coisa. Conseguiu superar muitas dificuldades, saiu do calabouço, enfrentou muitas coisas, muitos desafios. Mas aqui, ele começou no versículo 1 do capítulo 3, diz assim: eu sou o homem que via a aflição pela vara do furor de Deus. Ele começou a pensar, a meditar, a trazer na sua mente tudo aquilo de negativo que ele havia passado, tudo aquilo que ele havia sofrido. Ele começou a trazer à sua mente, trazer à memória todas as aflições, todas as angústias, todas as perdas. E tudo isso foi causando uma frustração tão tremenda na vida de Jeremias, que ele perdeu a paz. Ele não conseguia ver o bem, ele não conseguia ver a solução, ele não conseguia ver a resposta de Deus, o agir de Deus. Ele não conseguia ter esperança. E isso é muito triste quando acontece conosco. Mas você e eu, nós podemos também chegar a essa mesma situação de Jeremias. Como que pode acontecer conosco se nós vivemos em situação diferente, em tempo diferente? É quando nós deixamos com que o diabo ele venha trazer pensamentos negativos na nossa mente. Quando nós permitimos que pensamentos como: eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu não tenho condições de realizar, as pessoas são infiéis, eu não vou dar conta, eu sou a menos valorizada, a menos competente, qualificada. Quando eu começo, querido, a colocar na minha mente pensamentos negativos, isso vai trazendo uma frustração, vai trazendo uma angústia, vai tirando a paz da minha alma. E, consequentemente, eu vou vivendo uma vida de derrota, uma vida de fracasso,
A minha vida ela vai sendo um fracasso após o outro. Porque tudo começa aqui dentro. Tudo começa na minha mente. Com aquilo que eu permito que tome espaço. E isso vai gerando sentimento e, consequentemente, vai gerando atitudes. E as atitudes que as decisões que vamos tomando vai causando cada vez mais fracasso, vai resultando cada vez mais derrota. Porque tudo começa aqui. Jeremias, ele chega a dizer no versículo 19: lembra-te da aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro em mim. Ele começava dia e noite a pensar no absinto, nas aflições, nos fracassos, nas derrotas. E aquilo ia trazendo um abatimento para a sua alma. Todos nós, neste mundo, passamos por alguns fracassos, por algumas derrotas. Mas o que destaca, o que faz um vencedor, o que faz é exatamente o que nós fazemos com esses fracassos, com essas derrotas. Porque o homem e a mulher de Deus, vencedor, ele consegue administrar, se nós colocarmos a nossa mente para pensar, como a Bíblia diz, nós conseguimos reverter situações dessa forma, conseguimos reverter. A Bíblia diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Jeremias, ele chegou a dizer isso. Depois de um momento de aflição, eu acredito que o Espírito de Deus foi lá e ele despertou e começou, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E ali ele começou a lembrar que tinha coisas boas. Deus tinha feito coisas boas. Amados, coisas ruins acontecem com todos nós, mas coisas boas, milagre de Deus, livramentos do Senhor acontecem o tempo todo. O tempo todo Deus tem feito coisas maravilhosas na nossa vida. Agora, a diferença é que algumas pessoas só conseguem ficar pensando, analisando, trazendo à sua memória as coisas ruins. Mas quando começamos a parar e meditar em tudo que Deus fez por nós, a nossa alma se enche de gozo, a nosso coração se enche de alegria, nós nos levantamos, nós tomamos atitudes de verdadeiros vencedores, nós começamos a dar passos de fé e ali a gente pode ver o milagre de Deus agindo em nós e através de nós. Então, querido, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que o diabo coloca na nossa mente. Precisamos ter muito cuidado, porque quem tem interesse que nós vejamos só os pontos negativos dos outros, que nós vejamos só os pontos negativos nossos, que nós olhemos para a vida sempre pelo um ângulo negativo, é o diabo. Mas Deus não, a Bíblia diz assim, que em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Deus nos chamou para nós nos assentarmos com os príncipes. O que a palavra diz a meu respeito e a teu respeito são coisas extraordinárias. Em Jeremias 29:13, a palavra do Senhor diz: eu é que sei que pensamentos tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês mesmos desejam. O pensamento que Deus tem para você é pensamento de paz, é pensamento de bênção,
Quando vier um pensamento ruim, um pensamento negativo, um pensamento de fracasso, pensamento de derrota, você deve rejeitar, porque não vem de Deus. Deus tem o melhor para você. Abrace, agarre, se aproprie dessas verdades, para que a bênção de Deus, ela também venha se apropriar de você de uma forma completa, de uma forma plena, e você venha usufruir de tudo aquilo que Deus conquistou para mim e para você. Deus em Cristo abençoe a sua vida.